Ela não precisou levantar a voz. Não precisou gritar, nem me expulsar aos berros. Minha nora soube me tirar do caminho com precisão cirúrgica, usando exatamente o que sabia que doía: o silêncio do meu próprio filho. Quando ela entrou na vida dele, eu a recebi com a melhor das intenções. Nunca fui aquele sogro duro ou intrometido. Ao contrário, sempre fui discreto. Quando ela começou a frequentar nossa casa, eu fazia questão de sair do caminho. Dava espaço, não opinava, elogiava cada prato que ela trazia, mesmo que sem gosto. E sorria em cada reunião de família, mesmo quando notava seus olhos medindo tudo: os móveis, o carro velho que eu ainda usava, o tipo de gente que sentava à mesa. Era como se ela vivesse uma espécie de escaneamento social constante, avaliando se aquilo era digno do que ela esperava de um futuro ao lado do meu filho. E por algum tempo, achei que isso era apenas insegurança. Meu filho, Marcelo, era meu único. Fui pai viúvo desde que ele tinha 5 anos. Criei ele entre entregas de material de construção e tardes no balcão da mercearia, que eu tentava manter aberta no bairro. Ele aprendeu a amarrar o tênis comigo, aprendeu a fazer arroz e, mais tarde, já com 16, aprendeu a me ajudar com os boletos que eu não conseguia entender mais. Era meu braço direito. Quando passou na faculdade com bolsa integral, eu chorei escondido no banheiro da mercearia. Ele seria o primeiro da nossa família a vestir beca. Quando conheceu a Bruna, eu fui o primeiro a dizer: se ela te faz sorrir desse jeito, então vá em frente. Eu nunca achei que aquele sorriso, tão inocente na época, seria o início do meu esquecimento. As coisas mudaram devagar. Pequenas ausências, almoços adiados, mensagens que não eram respondidas com a mesma rapidez. Mas eu sempre achei que fosse o ritmo natural da vida adulta. Afinal, a gente cria os filhos para o mundo, não para a sala de estar. O que eu não percebia era que esse mundo que ele estava entrando era milimetricamente separado de mim. Eles se casaram sem festa, disseram que preferiam algo íntimo. Eu entendi, eu sempre entendia. Me deram um convite digital e quando cheguei, havia pouquíssimos rostos familiares. Na hora das fotos, eu não aparecia em nenhuma. Um dia, Marcelo me ligou. Disse que precisava conversar. Fui até o apartamento deles, que eu mesmo ajudei a mobiliar. Levei fogão, geladeira, uma TV que comprei parcelada em 10 vezes. Bruna me recebeu com um sorriso cortês, mas seus olhos não se mexiam. Ela disse que era melhor se a gente desse um tempo. Acho que a gente precisa de um pouco de espaço, seu Armando. Foram as palavras dela. Meu filho estava sentado ao lado, calado, os dedos entrelaçados com os dela. Ele não me olhou. Ela continuou: o Marcelo está sobrecarregado. O senhor tem sido presente demais. Presente demais. Eu fiquei em silêncio. Olhei para o meu filho. Ele finalmente levantou os olhos, mas não disse nada. A única coisa que fez foi segurar com mais força a mão dela, como quem escolhe um lado de vez. Eu senti um nó na garganta, mas não deixei cair uma lágrima. Me levantei devagar. Agradeci pelo café que ninguém tinha servido e fui embora. Na semana seguinte, meu número foi bloqueado no celular dele. Eu tentava ligar e dava caixa postal. As mensagens não eram entregues. E-mails? Sem resposta. Tentei ir até o trabalho dele uma vez. A recepcionista disse que ele estava em reunião. Esperei 3 horas no saguão. Nada. Depois disso, nunca mais tentei aparecer de surpresa. Foi assim que começou o meu luto. Um luto por alguém que ainda estava vivo. Eu sentava todos os domingos com o prato pronto e a toalha esticada na mesa, como fazia quando ele vinha para o almoço. Por semanas. Depois por meses. Depois o prato continuava ali, mas vazio. Só a toalha seguia esticada. Foi nessa época que eu comecei a passar mais tempo no meu pequeno galpão de ferramentas, um espaço alugado no fundo de uma loja de pneus. Lá eu mexia com madeira, construía caixas, bancos, prateleiras, o que me pedissem. Sem que ninguém percebesse, esse cantinho virou meu refúgio e, com o tempo, minha fonte de renda. As pessoas passaram a me indicar, primeiro no bairro, depois em outros bairros, até que um dia um cliente do Rio de Janeiro encomendou 20 peças para uma pousada. Eu entreguei. E ele me indicou para mais gente. No fim daquele primeiro ano em que fui excluído da vida do meu próprio filho, meu CPF já estava vinculado a um CNPJ simples, MEI.
No segundo ano, eu tinha 2 ajudantes. No terceiro, aluguei um galpão maior. No quarto, eu comecei a viajar para fechar negócio com hotéis, pousadas, casas de campo. Ninguém sabia disso. Eu não postava, não contava, não me gabava. Trabalhava em silêncio, guardava cada nota, investia com cautela. E quando completei meu 6º ano sem ver meu filho, eu comprei à vista uma casa antiga no Alto de Santa Teresa. A casa estava caindo aos pedaços, mas eu via potencial. Era grande, com vista, com alma. Reformei aos poucos. Cada centavo do lucro eu reinvestia nela. E quando ela ficou pronta, não era mais uma casa, era uma mansão. Mas ela não era para ostentar. Ela era para mim, pro meu sossego, pro meu silêncio, para que ninguém mais dissesse que eu era presente demais. E foi exatamente quando a paz finalmente encontrou lugar que eles apareceram. E com um pedido, ou melhor, uma exigência. As pessoas dizem que o tempo cura, mas o tempo não cura nada sozinho. O tempo só amontoa poeira em cima daquilo que você não tem coragem de olhar. E durante 9 anos eu varri essa poeira todos os dias com as costas da mão, fingindo que não doía, fingindo que o silêncio do meu filho era parte do amadurecimento e não da exclusão. Ele nunca ligou, nunca escreveu, nunca apareceu nem no enterro da minha irmã, a tia que o ajudou a comprar o primeiro paletó. Eu fui me dando conta, dia após dia, que ele não estava ocupado. Ele estava ausente por opção, ou por ordem. Não sei ao certo quem puxava as cordas. Sei apenas que eu não via mais nem a sombra daquele menino que pedia para dormir abraçado comigo quando tinha medo de trovão. Foram 9 anos longos, mas não vazios. Com o tempo, aprendi a deixar de me perguntar o porquê e comecei a preencher as horas com outra coisa. Trabalho. Não por obrigação, mas porque a madeira não mente. Diferente das pessoas, ela mostra onde está podre, onde precisa ser lixada, onde vai rachar. A madeira, ao menos, me avisava. Comecei a acordar cedo, mesmo sem ninguém para chamar de pai. Ia a pé até o galpão que aluguei atrás de um posto de gasolina, onde construía tudo com as próprias mãos. Bancos, mesas, estantes, quadros. Comecei fazendo móveis rústicos por encomenda. Vendia com o que eu tinha, suor e precisão. Com o tempo, os pedidos aumentaram. Me indicavam pelo acabamento, pela entrega pontual, mas acho que no fundo era porque meus móveis tinham uma alma que faltava em muita coisa que se vende por aí. Não sei se era alma de dor, de orgulho, ou só o silêncio sendo talhado em cada peça. No 4º ano, eu já não dava conta sozinho. Contratei 2 rapazes, bons de braço, mas sem vício. Ensinei como se faz algo que dura. Enquanto isso, eu continuava morando no mesmo lugar. Uma casa modesta, no subúrbio, onde o sofá era o mesmo há 15 anos. Nunca quis parecer rico, quis parecer ocupado, e eu estava. Ocupado sendo tudo o que eles não sabiam que eu podia ser. Aos poucos, fui montando um fundo de emergência. Depois, uma reserva. Depois, investimentos pequenos em imóveis antigos, galpões abandonados, terrenos que ninguém queria. Estudei à noite. Fiz um curso de finanças para pequenos empresários. Descobri que eu sabia fazer conta melhor do que muitos engravatados por aí. Foi num sábado de tarde, enquanto eu tomava um café com pão de queijo no centro de Nova Friburgo, que eu vi o anúncio. Casa histórica em Santa Teresa. A 120 mm, precisa de reforma, vista para o centro do Rio. Liguei na hora. No dia seguinte, fui ver. A casa estava em ruínas, mas eu enxerguei o que ninguém via. A escada em mármore, o piso hidráulico original, os vitrais escondidos atrás das tábuas pregadas com pressa. Comprei à vista. Levei 2 anos inteiros reformando. Fiz questão de contratar pessoas locais, artesãos, pintores que ainda sabiam usar pincel em vez de pistola. Cada detalhe era restaurado com paciência. A casa ganhava alma, parede por parede. O último cômodo que finalizei foi o escritório, com janela ampla de onde se via o Pão de Açúcar ao longe. Era ali que eu gostava de sentar no fim da tarde, beber meu café preto e lembrar do que eu tinha construído sem levantar a voz, sem fazer escândalo, sem implorar amor de ninguém. Durante todos esses anos, recebi poucos convites. Nenhum deles era do meu filho. Me diziam, você precisa procurar, ele é seu filho.
Mas eu já havia tentado. Quem quer reconciliação, deixa a porta encostada. Mas aquela porta estava trancada e a chave sumida. Recebia notícias dele de forma indireta. Uma ex-vizinha mencionava uma viagem que ele tinha feito. Um conhecido me disse que ele havia mudado de emprego. Mas ninguém nunca me disse, ele perguntou de você. Porque ele não perguntava. Eu pensava, tudo bem, ele está vivendo a vida que quis. E repetia isso como mantra, mesmo nos dias em que o peso da ausência dava nó no estômago. Quando terminava uma peça bonita, ficava tentado a tirar uma foto e mandar. Mas mandaria para onde? Ele trocou de número, trocou de endereço, trocou até de sobrenome na internet. Eu era um capítulo encerrado. E quando entendi isso, deixei de ser ferida e passei a ser fronteira. Meu negócio, por outro lado, florescia. A marca que criei com meu nome, Móveis Armando, começou a aparecer em revistas de decoração. Uma arquiteta famosa me chamou para fazer uma linha exclusiva para um hotel boutique em Paraty. Meus móveis estavam em capas de revistas, mas ninguém sabia quem era o velho de camisa xadrez que os fazia. E era assim que eu gostava. Invisível, mas sólido. Até que um dia, uma mensagem chegou por e-mail. O remetente. Marcelo. O assunto. Precisamos conversar. Demorei 3 dias para abrir. Quando li, havia uma frase que me congelou. Estamos esperando um bebê e pensamos que sua casa seria perfeita para nós. Eles sabiam da casa, sabiam do sucesso, sabiam que eu estava bem e agora precisavam de espaço. A primeira vez que pisei naquela casa, o mato cobria metade do jardim e um cheiro de umidade velha morava dentro das paredes. Um corretor jovem, ansioso, falava sobre potencial e localização estratégica, tentando justificar os buracos no teto e o mofo no rodapé. Mas eu não via aquilo como problema. Eu via como fundação. A casa parecia esquecida, assim como eu, e talvez por isso nos entendemos logo de cara. Eu não precisava de um palácio. Precisava de um lugar onde ninguém pudesse me expulsar, onde nenhuma mulher com sorriso educado e frases envernizadas pudesse dizer: está presente demais. Comprei no mesmo dia. O corretor quase caiu da cadeira quando perguntei se aceitava um pagamento à vista. Acho que ele nunca tinha visto um senhor de calça jeans e camisa de algodão simples tirar do envelope um cheque de valor tão alto. Eu não fiz questão de explicar. Quem explica a riqueza silenciosa, geralmente não a tem. A primeira pedra que de fato coloquei não foi material. Foi emocional. Foi a decisão de que aquele lugar seria meu santuário, meu reduto. E mais do que isso, seria a manifestação física do homem que eles fingiram que não existia. Contratei uma arquiteta que trabalhava com restauração de imóveis antigos. Quando ela chegou, olhou tudo, rodou a casa inteira e disse: seu Armando, isso aqui é um pedaço da história do Rio. Dá trabalho, mas vale cada segundo. Eu respondi apenas: então vamos fazer direito. Não queria luxo moderno, queria respeito ao tempo. A escadaria de madeira foi restaurada degrau por degrau. As colunas foram limpas com cuidado para não apagar a pintura original. O vitral da sala, rachado e coberto por tinta escura, revelou um desenho de andorinhas que só podia ser visto quando o sol batia às 8h30 da manhã. Coloquei uma poltrona naquele canto. Era ali que eu começava meus dias. Aos poucos, os vizinhos começaram a parar na calçada, espiar. A antiga casa abandonada virou assunto. Alguns diziam que ia virar pousada, outros achavam que era de um político. Ninguém imaginava que o dono era aquele senhor grisalho de mãos largas, que às vezes varria a calçada sozinho e gostava de tomar café forte com broa de milho. Cada cômodo que ficava pronto era como fechar uma ferida antiga. O quarto principal, que tinha sido invadido por cupins, virou meu refúgio. O escritório, no segundo andar, com vista para os telhados de Santa Teresa, se tornou meu centro de controle. Eu trabalhava de lá, fechava contratos, organizava entregas, respondia a fornecedores. Tudo com meu nome, sem precisar de aval, de permissão, de bênção de ninguém. E à medida que a casa se erguia, eu também me reconstruía. Comecei a cuidar de mim. Fiz um check-up completo. Troquei os óculos antigos. Comprei roupas novas, mas ainda discretas. Não para impressionar, mas para lembrar que eu estava vivo. Comecei a receber pessoas.
Não muitas. Um ou outro cliente que virava amigo. Um casal de vizinhos mais velhos que vinham jogar dominó na varanda. Uma professora de literatura aposentada que me emprestou um livro chamado A Arte de Viver Sozinho, Sem Solidão. Li em uma semana. Era quase um retrato da minha vida. Em pouco tempo, a mansão não era apenas uma casa. Era meu espelho. Não mostrava quem eu fui, mas quem eu havia me tornado depois que me tiraram tudo. Ou acharam que tinham tirado. Instalei um portão de ferro pesado, com abertura por controle remoto. Coloquei sistema de segurança não por medo, mas por proteção da paz. No jardim da frente, plantei ipês amarelos. Na parte de trás, fiz um pergolado com trepadeiras, onde eu sentava à tarde para escrever em um caderno velho de capa dura. Nele, anotava os aprendizados do dia. Em uma dessas páginas escrevi: eles tentaram me apagar com silêncio. Eu escrevi minha história com madeira, concreto e dignidade. Nessa altura fazia 7 anos que não via meu filho. 8. No 9º, já não contava mais. Foi nesse 9º ano que recebi o e-mail. O tom era quase gentil, mas com palavras medidas demais. E o conteúdo, travestido de reconciliação, era uma proposta. Estamos esperando um bebê. A casa onde mora parece ideal. Espaçosa, segura, com estrutura. Pensamos que poderíamos morar com você por um tempo, até nos estabilizarmos. Eles não pediram desculpas. Não reconheceram os anos perdidos. Não perguntaram como eu estava. Apenas disseram que a casa era perfeita para nós. Como se eu fosse o inquilino. Li aquilo 3 vezes. Depois imprimi. Sentei no escritório com a janela aberta, olhando o Cristo Redentor ao longe entre as nuvens e pensei: eles não querem me de volta. Eles querem o que eu construí enquanto me ignoravam. Passei os dias seguintes sem responder. Pensei muito, mas não por dúvida. Apenas para ter certeza de que minha decisão vinha de um lugar de paz e não de mágoa. No fim da semana, eles chegaram. Sem marcar. Sem aviso. Campainha tocando. Lá estavam os dois de mãos dadas e ela com a barriga já despontando. Marcelo sorriu como se nunca tivesse desaparecido. Bruna olhou em volta como quem escolhe o quarto. Viemos conversar, pai. Ele disse: estamos esperando um bebê. Sua casa é perfeita para nós. Precisamos de mais espaço. Você tem de sobra. Eu não me levantei. Olhei bem nos olhos deles. Respirei fundo e disse, com a voz mais calma que consegui encontrar: meus caros, vocês não têm nenhum espaço aqui. Antes daquela manhã em que bateram no meu portão de ferro com sorrisos encenados e palavras como bebê e espaço nos lábios, houve um sinal, um ensaio, uma antecipação. Uma semana antes do reencontro presencial, chegou o e-mail. Era domingo à noite e eu estava terminando de lavar a louça depois de assar um peixe no forno à lenha dos fundos. A mensagem tinha um remetente conhecido e ao mesmo tempo esquecido. Marcelo, tomemegigmail.com. Assunto: precisamos conversar. Meu coração não acelerou. Não houve sobressalto. Apenas uma pausa longa, silenciosa. Abri. Era curto, direto e cuidadosamente redigido. Oi, pai. Espero que esteja bem. Faz tempo, eu sei, mas gostaria de conversar com você pessoalmente. Bruna está grávida. Estamos buscando soluções para o futuro da nossa família. Se você estiver aberto a isso, gostaríamos de te visitar na próxima semana. Abraço, Marcelo. Nenhuma pergunta sobre como eu estava. Nenhuma menção ao tempo sumido. Nenhum traço de afeto genuíno. Só a velha polidez genérica de quem precisa de algo. A palavra soluções saltava aos olhos. Eu não era o pai. Era uma variável, um recurso, um fator a ser explorado em nome da estabilidade deles. Deixei o e-mail aberto por alguns minutos. Fiquei olhando para a tela como se ela pudesse dizer mais do que o texto. Como se, por algum descuido digital, o Marcelo de verdade aparecesse atrás das palavras. Mas não apareceu. Apenas a sombra do homem em que ele se tornou. Ou foi moldado para ser. Não respondi. 3 dias depois, a campainha tocou. A câmera de segurança mostrou o casal em frente ao portão. Ele com camisa social e jeans novos. Ela com vestido florido, barriga aparente e expressão calma, quase ensaiada. Quando entrei no corredor e caminhei até a entrada, meu reflexo nos vidros da porta mostrou um homem reto, com os ombros firmes, o queixo inclinado para cima, e a firmeza de quem já sabia o que diria. Abri o portão.
Eles sorriram. Pai, disse Marcelo abrindo os braços. Boa tarde, respondi. Bruna sorriu colocando a mão sobre a barriga. A casa é ainda mais linda do que nas fotos. Não convidei para entrar. Ficaram parados na soleira, olhos passeando pelas colunas, pelo piso de mármore, pelo portão eletrônico, pelas floreiras. Era como ver turistas sondando um hotel 5 estrelas. Estamos esperando um bebê, ela disse com o tom doce de quem lê uma placa de boas-vindas. E pensamos muito. A sua casa é perfeita para isso. Espaço, segurança, privacidade. Marcelo completou. A gente está num apartamento pequeno. Não tem condições de criar uma criança lá. Aqui tem tudo. Eu cruzei os braços. Observei cada palavra, cada movimento. Eles vinham armados de argumentos. Segurança, amor, família, futuro. Mas nenhum deles era sobre mim. Nenhum deles envolvia pedir perdão. Era tudo sobre o que a casa, o que eu, poderia oferecer. Foi então que olhei bem nos olhos dos dois. A voz não saiu amarga. Saiu seca. Precisa. Meus caros, vocês não têm nenhum espaço aqui. O silêncio que seguiu foi o mais puro que eu já ouvi. Nenhum carro passando, nenhum cachorro latindo. Apenas o som da máscara deles se quebrando. Bruna foi a primeira a falar em tom ofendido. Como assim? É sério isso? Marcelo pigarreou tentando manter o tom de diálogo. Pai, você tem espaço de sobra. Não estamos pedindo nada só. Precisamos de apoio nesse momento. Marcelo, eu interrompi. Há 9 anos você escolheu o silêncio. E hoje aparece aqui porque precisa de metragem, não de relação. Bruna franziu a testa. Isso é vingança? Eu respirei fundo. Isso é proteção, mas é seu neto, ela insistiu. Não é, ainda não. Porque ser família começa com respeito, não com exigência. Vi Marcelo estremecer. Pela primeira vez em anos, ele parecia ver quem eu era de novo. Não o velho do passado, mas o homem que reconstruiu a própria dignidade. Eles foram embora sem dizer tchau. O portão se fechou devagar, como um ponto final dito em voz baixa, e eu voltei para o escritório. Peguei meu caderno de anotações, virei a página e escrevi. Hoje eles voltaram. Não por mim, mas pela casa. Confundiram concreto com afeto, chave com permissão, portão com coração. Saíram sem nada, exatamente como chegaram. Mas no fundo eu sabia, não tinham desistido. Aquilo era só o começo da próxima tentativa. E como toda tentativa que parte do ego, ela viria com força. O que mais me marcou naquele dia não foi a chegada deles, nem a justificativa que deram, nem mesmo a forma como evitaram olhar diretamente para o passado que deixaram para trás. O que me marcou de verdade foi a maneira como eles entraram na minha casa com os olhos. Antes mesmo de colocarem os pés dentro dela, já estavam medindo paredes, escaneando cômodos, imaginando berços, móveis novos, reforma de interiores, talvez um novo portão, talvez pintar tudo de branco. Não vi emoção, nem hesitação, só cálculo. A mansão, para eles, não era história, era metragem. Eles vieram como quem entra numa oportunidade, como quem finalmente teve acesso àquilo que achava que lhe pertencia por direito. A mansão, que ergui com os lucros de noites mal dormidas, serragem nas unhas e mãos cansadas, virou, em segundos, o cenário ideal para o espetáculo da nova vida que planejavam. E eu, ali na soleira, me vi reduzido ao papel de chaveiro, o homem que deveria abrir a porta e desaparecer. Foi um desfile silencioso de olhos ambiciosos, de respirações que se alteravam conforme os cômodos se revelavam. Era como assistir uma avaliação imobiliária disfarçada de visita familiar. O escritório que construí com tanto cuidado virou, nos olhos deles, um espaço para o home office. A varanda dos IPs, que reguei com as próprias mãos durante cada manhã dos últimos anos, virou perfeita para um fim de tarde com amigos. Meu refúgio, minha catedral, meu abrigo, tudo sendo repartido por pessoas que não sabiam nada sobre o que aquilo significava. Nenhuma pergunta sobre como vivi esses anos. Nenhuma tentativa real de reaproximação. Apenas frases decoradas sobre responsabilidade, sobre o momento da vida em que se encontram, sobre o que uma criança precisa, sobre como a cidade pode ser perigosa para um bebê, sobre como a minha casa seria perfeita. Sempre essa palavra, perfeita. Não para mim, para eles. A mansão
Era a solução conveniente que apareceu no momento em que as opções se esgotaram. Eu não era a reconciliação, era o recurso. Enquanto caminhavam pela casa, como se estivessem escolhendo onde encaixar a cama de casal e onde caberia o berço, eu permanecia em pé, observando o teatro que se desenrolava na minha frente. Aquilo não era afeto, era planejamento. Não me senti visitado. Me senti invadido. Lembrei de quando comprei aquela casa, do cheiro de madeira podre nas paredes, do barulho das telhas soltas batendo com o vento. Lembrei do tempo que passei reformando, dos dias em que o concreto ainda nem tinha secado e eu já me sentava nas escadas com o pão enrolado em guardanapo e o café numa caneca de plástico. Lembrei das noites em que adormecia no colchão provisório, ouvindo os estalos do forro antigo e os sonhos do que aquilo poderia se tornar. Tudo aquilo estava sendo ignorado. Eles não viam uma casa, viam uma estrutura, viam espaço, viam utilidade. Quando saíram, não levaram nada nas mãos, mas deixaram muito no ar. Ficou o peso da expectativa, ficou o cheiro da encenação, ficou a sensação de que aquele reencontro tinha sido ensaiado, talvez planejado por semanas, com argumentos escolhidos para comover como se dissessem exatamente o que uma pessoa solitária gostaria de ouvir. Mas o problema é que eu não era mais solitário, eu era só, por escolha. E essa escolha me fazia completo. Fechei a porta atrás deles com cuidado, sem pressa, como se selasse novamente um lugar sagrado. Encostei a testa na madeira da porta, por um segundo, e respirei. Era a primeira vez, desde que comprei a casa, que ela havia sido tocada por alguém com más intenções. Não eram criminosos, não eram ladrões, eram pessoas que usavam laços de sangue como alavanca para conseguir espaço. Pessoas que acreditavam que um pai que construiu algo sozinho tinha a obrigação de ceder, de compartilhar, de abrir mão, só porque compartilha um sobrenome. No fim daquela noite, sentei na cadeira do escritório, fechei os olhos por alguns minutos e visualizei cada cômodo novamente, como se precisasse limpá-los com o pensamento. Em seguida, abri meu caderno de anotações, virei a página e escrevi: a casa permanece intacta. O perigo não veio com armas, mas com sorrisos. Não veio com violência, mas com pretextos. Não veio pela janela. Bateu a porta com a palavra família nos lábios e conveniência no coração. A mansão, naquele momento, não era só meu endereço. Era o último espaço que me restava de verdade. O único que não tinha sido tomado, distorcido, transformado em fardo por ninguém. A casa era minha voz. E se eles queriam espaço, teriam que construir o deles como eu construí o meu, com esforço, com respeito e com silêncio. Eles foram embora, mas eu sabia que voltariam, porque quem olha para um trono não se esquece de que não está sentado nele. Existem formas de pedir que não são pedidos. São comandos travestidos de gentileza. São ordens com voz doce, calculadas ao milímetro para parecerem humildade. A visita deles terminou com esse tipo de frase, a mais perigosa de todas. Aquela que parece um pedido, mas já foi decidida antes mesmo de ser dita. Não disseram, podemos ficar? Disseram que era perfeito para eles. Não perguntaram como eu me sentia. Apenas afirmaram que aquilo que eu tinha agora era o que eles precisavam. Não mencionaram o passado, os anos de silêncio, as mensagens ignoradas, o Natal ausente, o enterro da minha irmã em que meu filho não apareceu. Só falaram da criança que estava por vir, como se uma nova vida justificasse a anulação de todo o resto, como se um bebê fosse moeda de troca. A estratégia era clara: ocupar o espaço antes da permissão, nomear o território emocional antes de pedir passagem. Usaram palavras como futuro, família, proteção, todas envoltas em tons pastéis de preocupação e esperança. Mas por trás de cada termo, eu ouvia outra coisa: direito, acesso, herança, conveniência. Ao saírem da mansão naquele dia, não disseram que voltariam, mas a forma como olharam para cada canto da casa deixou claro que para eles aquilo já era uma extensão de si mesmos. A escada era onde o bebê engatinharia. O quarto dos fundos era onde dormiriam temporariamente. O jardim era onde iriam tirar as primeiras fotos em família.
como se eu fosse um avô decorativo na moldura. Na manhã seguinte, recebi uma nova mensagem, agora mais longa, cuidadosamente redigida, explicando em termos práticos por que a permanência deles ali seria a melhor solução para todos. Tinham feito contas, comparado aluguéis, citado a crise no mercado imobiliário. Até a proximidade de hospitais e escolas entrou na equação. Era como receber uma proposta de parceria empresarial, não uma reconexão familiar. Nenhuma linha continha a palavra desculpa, nenhuma menção ao tempo perdido, nenhum reconhecimento do que foi quebrado, apenas planilhas emocionais. Tomei café, olhando para o jardim, e percebi que o mundo deles não era o mesmo que o meu. Enquanto eu reconstruía a casa para curar o silêncio, eles a viam como uma tábua de salvação. Eu enxergava alicerces sentimentais. Eles viam colunas de sustentação para seus próprios planos. O que para mim era renascimento, para eles era funcionalidade. Durante 2 dias, mantive o silêncio. Não respondi, não recuei, mas também não confrontei. Apenas deixei que o tempo começasse a incomodar. E incomodou. Logo veio uma nova mensagem, mais curta, com um tom diferente. A urgência começava a transparecer. A gravidez era agora delicada e a situação deles precária. Começava ali o uso da culpa como ferramenta, a tentativa de transformar minha negativa em insensibilidade. Percebi, com certa dor, que não era eu quem estava sendo procurado. Era o que eu possuía: a casa, o conforto, a estabilidade que construí sem ajuda. Eu era o meio, nunca o fim. Foi quando entendi o real motivo do retorno. Não era saudade, era necessidade. E onde há necessidade sem afeto, há invasão. Naquela noite, tirei o caderno da gaveta, aquele onde escrevia frases curtas, registros que me lembravam do porquê de continuar. Virei a página e escrevi: eles dizem que é só um pedido, mas o tom é de posse. A intenção não é moradia, é ocupação. Não querem conviver, querem conquistar. O que esquecem é que esta casa foi erguida sobre cada abandono que me deram e não há espaço para mais. 2 dias depois chegaram novamente, sem aviso, no portão. A barriga dela mais saliente, ele com semblante mais humilde. Mas humildade ensaiada tem cheiro. E naquele dia, o cheiro era o mesmo do primeiro, pretensão coberta de verniz. Eles ficaram na calçada por quase 10 minutos. O interfone tocou. Depois silenciou. Depois, tocou de novo. Eu os vi pelas câmeras, mas não desci. Permaneci na cadeira do escritório, em silêncio. Depois foram embora. E naquela noite, mais uma mensagem chegou. Longa, emocional, cheia de entrelinhas. Palavras como pai, neto, união, lar. Mas o final dizia tudo. Precisamos que você colabore com essa fase. É o mínimo que se espera de alguém que sempre pregou família. Aquilo não era mais um pedido. Era cobrança, disfarçada de convite. E ali, naquele ponto, entendi que eles estavam dispostos a tudo. Até mesmo me transformar no vilão de uma narrativa onde eu fui a única vítima. No dia seguinte, mandei instalar uma segunda tranca no portão. Não por medo, mas porque aprendi que quem se convida à força não entra só com malas. Entra com culpa, com pressão, com chantagem emocional. E quando se instala, é quase impossível remover sem danos. Me deitei mais cedo naquela noite. Sem peso, sem culpa. Porque quem constrói com silêncio não entrega com ruído. Existem palavras que não precisam de voz. Existem respostas que moram no olhar, no silêncio entre os gestos, no modo como se fecha uma porta com firmeza e serenidade. Eu sabia que a minha resposta precisava ser assim. Fria, contida, definitiva. Não por vingança, mas porque certas decisões só têm peso quando não se apoiam em explicações. Quando são, por si mesmas, o fim da conversa. Eles voltaram em uma sexta-feira, início da noite. O céu ainda tingido de laranja, e o portão mal tinha terminado de se abrir quando já estavam sorrindo. Ela com uma pasta em mãos, ele com um semblante quase ensaiado de humildade. Haviam voltado não para pedir, mas para apresentar uma proposta. Um plano, como chamaram depois. Fui até a varanda, desci os degraus em silêncio. Não ofereci café nem cadeira. Apenas permaneci em pé,
como quem mantém uma linha invisível traçada entre o que é seu e o que não será compartilhado. Eles começaram a falar sobre a gravidez, sobre os desafios, sobre como estavam dispostos a colaborar com as despesas da casa. Disseram que podiam assumir responsabilidades, que ficariam no andar de cima, com entrada separada, que eu nem sentiria a presença deles. Cada frase era como um prego tentando forçar a entrada onde não há madeira. Tudo calculado, milimetricamente ensaiado para parecer um gesto de boa vontade. Mas boa vontade não apaga abandono, não cura ausência, não reconstrói confiança. Observei o rosto de Marcelo. Ainda era o mesmo rosto do menino que um dia segurou minha mão no enterro da mãe. Mas agora era um rosto treinado para negociar, para obter vantagem. Os olhos desviavam quando eu os encarava, porque ele sabia o que tinham feito. Sabia que estavam ali não por mim, mas pelo que eu construí sem eles. Sabia que estavam tentando reverter uma história usando um bebê como argumento. E então, quando terminou a apresentação do plano, quando ela entregou a pasta com papéis que eu não pedi para ver, quando ele ensaiou aquele olhar que mistura cansaço e esperança, eu apenas permaneci imóvel. Não houve raiva, nem tom elevado, nem discurso, apenas um olhar, firme, gelado, silencioso. E naquele olhar eu devolvi tudo. Devolvi os 9 anos em que fui ignorado, as datas esquecidas, as mensagens que nunca foram respondidas, os natais vazios, a cadeira sempre sobrando, as conversas inventadas para justificar a ausência, o enterro em que fui o único da família presente, a cirurgia que fiz sozinho, o aniversário que passei na oficina com bolo comprado no mercado. Devolvi tudo sem dizer uma única palavra. Eles sentiram e recuaram. Bruna ensaiou um comentário, mas engoliu. Marcelo apenas baixou os olhos. O peso da recusa caiu entre nós como um portão de ferro que desce devagar, sem pressa, mas impossível de levantar de novo. A resposta que dei foi o silêncio, mais alto da minha vida. Eles recolheram a pasta, caminharam até o portão, saíram sem se despedir. Eu voltei para dentro com o coração batendo firme, mas calmo. A casa parecia mais minha do que nunca. O chão sob os pés parecia assentado, o ar mais leve. Era como se cada cômodo tivesse assistido à cena e aprovado minha decisão. Sentei no escritório, como fazia toda vez que precisava transformar algo pesado em lição. Abri o caderno. Escrevi. Hoje não neguei um pedido. Reafirmei um limite. Não disse não por rancor. Disse porque aprendi que quem me arrancou sem remorso agora quer retornar sem culpa. Mas não há mais espaço onde antes havia saudade. Só há clareza. Naquela noite, fechei todas as janelas. Não por medo, mas porque havia terminado de ventilar o passado. Durante o fim de semana, nenhuma mensagem chegou. Nenhum e-mail. Nenhuma campainha. Era como se tivessem recuado para repensar a estratégia ou para lamber as feridas do orgulho ferido. Mas eu sabia, aquilo ainda não era o fim. Pessoas que se aproximam por interesse não se afastam com uma porta na cara. Elas voltam com desculpas, chantagens ou disfarces mais elaborados. E quando voltam, tentam virar a história do avesso, transformar o limite em crueldade, o silêncio em desprezo. No fundo, eu já sabia o que viria. A tentativa de inverter os papéis. Transformar a recusa em traição. E foi exatamente isso que aconteceu nos dias seguintes. O silêncio, após minha recusa, durou exatos 4 dias. 4 dias inteiros sem nenhuma notificação, sem nenhum sinal, como se tivessem sumido da face da terra. Mas quem conhece bem o padrão da chantagem emocional, sabe que o silêncio não é fim, é pausa estratégica. E quando voltaram, não voltaram pedindo, voltaram atacando. A primeira mensagem chegou às 7 da manhã de uma terça-feira. Era de Marcelo, longa, em tom de lamento. Dizia que estava decepcionado comigo, que não esperava essa frieza de um pai, que eu tinha mudado demais desde que a casa ficou pronta. A frase final era uma faca. Você deixou de ser família no momento em que decidiu ficar sozinho. Eu li, sem pressa.
Repeti a leitura 3 vezes como quem examina um contrato antes de rasgar. E não respondi. 2 horas depois, Bruna publicou uma sequência de postagens nas redes sociais. Não me mencionava diretamente, mas as entrelinhas eram óbvias. Textos sobre como certas pessoas só servem enquanto são úteis, sobre o egoísmo dos que têm muito e não sabem partilhar, sobre famílias destruídas por orgulho. Em uma das imagens, a barriga dela aparecia com a legenda: "Já tem gente querendo excluir ela antes mesmo de nascer." Não demorou muito para começar a chegar ao meu celular mensagens de números conhecidos e esquecidos. Uma prima de 2º grau, um antigo vizinho, uma colega da igreja que eu frequentava antes da pandemia, todos querendo saber o que estava acontecendo. Alguns vinham com frases envenenadas de boas intenções. "Você brigou com o Marcelo? Fiquei sabendo de umas coisas tristes, posso te ligar? Reza a lenda que você virou bicho do mato." Outros nem fingiam neutralidade. Diziam que eu estava sendo duro demais, que neto é bênção, que nessa idade a gente devia buscar união, não isolamento. Eu li tudo. Um por um. E em todos vi a mesma coisa. Culpa terceirizada. A tentativa de me empurrar para o papel de vilão na peça que eles estavam encenando para o mundo. O homem amargo, o pai egoísta, o idoso rabugento que não sabe perdoar. Mas eu não precisava perdoar, porque nunca houve arrependimento. Só tentativa de controle. No 3º dia da ofensiva, Marcelo publicou uma foto antiga. Ele com 7 anos no meu colo, em frente ao galpão onde eu trabalhava. A legenda dizia: "Saudade de quando as coisas eram simples. A gente só queria amor." A comoção veio rápido. Comentários de amigos, colegas de faculdade, vizinhos, todos tocados pelo sentimentalismo artificial. Alguns escreviam coisas como: "Se ele te amou assim, vai voltar." Outros diziam: "O perdão cura tudo." Mas ninguém perguntava o que aconteceu nos 9 anos em que estive ausente da vida deles. Ninguém perguntava por que nunca mais me ligaram. Ninguém mencionava a herança emocional que fui forçado a enterrar enquanto eles viviam sua vida em paz. Eles estavam reescrevendo a história em praça pública. E eu, mais uma vez, era o obstáculo, não o pai. Uma vizinha chegou a me encontrar na rua e comentou que estava torcendo por uma reconciliação. Disse que eu era um bom homem, mas que, às vezes, vale a pena ceder um pouco. Eu sorri, agradeci a gentileza e continuei andando. No dia seguinte, uma carta foi deixada sob a porta da mansão, sem envelope, papel branco, dobrado em 4. A letra era de Bruna, curta, mas teatral. Dizia que estavam sendo forçados a procurar outro lugar, que não queriam essa distância e que se algo acontecer com o bebê, eu saberei que fiz parte. A última frase era um golpe baixo, mas golpes baixos não me atingem. Mas eu já caí sozinho demais para temer palavras jogadas no escuro. Queimei a carta no fundo do quintal. Fogo limpo, direto. Vi cada linha virar cinza sem peso. E quando a chama terminou, voltei para dentro da casa e escrevi no caderno: "Eles querem a narrativa. Eu tenho os fatos. Eles têm as câmeras. Eu tenho o silêncio. Mas o silêncio, quando vem da verdade, vale mais do que qualquer postagem." Eu sabia que mais viria. Eles ainda tinham cartas para jogar. E a próxima viria não com palavras, mas com uma encenação. Não demoraria até tentarem me transformar em monstro com uma lágrima em público. Mas o que eles não sabiam é que eu já tinha enfrentado esse monstro antes. E eu sobrevivi a ele. A palavra romper carrega um som feio. É seca, curta, brusca. Parece coisa de quem explode, de quem abandona, de quem vira as costas com violência. Mas nem todo rompimento acontece com grito. Às vezes, ele nasce no centro do silêncio, se instala devagar e cresce até ocupar tudo. Foi assim comigo. Não houve escândalo, não houve despedida dramática. Houve apenas a constatação de que já não havia mais ponte. Apenas escombros. Os dias seguintes à enxurrada de mensagens, postagens e tentativas de manipulação foram de recolhimento. Fechei as cortinas da casa, desliguei as notificações do celular e mergulhei em um silêncio quase sagrado. Não o silêncio de quem espera que alguém bata à porta, mas o de quem finalmente não precisa mais ouvir justificativas.
Era o primeiro momento, em 9 anos, em que eu não esperava nada, nem retorno, nem desculpa, nem sequer compreensão. Foi nessa pausa que algo finalmente clareou dentro de mim. A sensação de que o pior já tinha passado. Porque o pior nunca foi o abandono em si. Foi a ilusão de que algum dia viriam me buscar de volta. A esperança é uma corda que nos mantém presos ao cais, mesmo quando o barco já afundou. E cortar essa corda é um ato de libertação. Naquela manhã, sentei na cadeira do escritório, com vista para a varanda onde os ipês começavam a florir, e reli algumas páginas antigas do meu caderno. Lá estavam minhas anotações de anos atrás, quando a casa ainda era pó, quando eu ainda colecionava dores em silêncio e esperava, mesmo sem admitir, que um dia o telefone tocasse. Li as palavras escritas por um homem que ainda queria ser incluído, que ainda achava que, talvez, se calasse o suficiente, seria chamado de volta. E percebi que esse homem já não era mais eu. Fechei o caderno, peguei uma folha nova e escrevi apenas uma frase. Não sou mais ausência esperando retorno. Sou presença inteira, mesmo sozinho. Foi nesse mesmo dia que tomei a decisão definitiva. Fui até o cartório. Atualizei meu testamento. Tirei o nome de Marcelo de tudo. Não por raiva, mas por justiça. Quem se recusa a dividir a vida não pode herdar os frutos dela. Direcionei os bens para 3 destinos: um abrigo de idosos sem família, uma ONG de jovens aprendizes de marcenaria e uma pequena biblioteca comunitária que quase fechou por falta de doações. Nenhum deles jamais me pediu nada. Nenhum deles usou o sobrenome como escudo para tomar o que é meu. E todos, de alguma forma, representavam partes de mim que permaneceram dignas quando minha própria família virou o rosto. Depois disso, fui à delegacia mais próxima e formalizei um boletim de ocorrência por assédio e tentativas de coação. Não para prender ninguém, mas para deixar registrado. Porque quem não respeita limites emocionais, muitas vezes também não respeita os legais. Não era medo, era precaução. Meu mundo agora era cercado não de muros, mas de critérios. Voltei para casa com a mente leve. Fui até o jardim, reguei as plantas, sentei sob o pergolado e fechei os olhos por alguns minutos. O som da cidade ao fundo parecia distante. Só o canto de 2 sabiás me acompanhava. E ali, naquela quietude de fim de tarde, senti uma paz tão sólida quanto as vigas que sustêm minha casa. Não é fácil romper com um filho. Há algo na natureza que nos diz que isso não deveria acontecer, que o laço é sagrado. Mas laço só é sagrado quando amarra amor. Quando vira corda para nos puxar para o fundo, ele deixa de ser laço, vira armadilha. E eu já não vivo em armadilhas. Nos dias seguintes, nenhuma nova mensagem veio, nem ameaça, nem súplica, nem insinuação. Talvez tivessem entendido que o jogo tinha acabado. Talvez estivessem apenas recuando para se reorganizar. Não importava mais. Porque naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, entendi que minha paz não era uma espera. Era uma chegada. A mansão estava em silêncio. Mas era um silêncio vivo, cheio de significado. Cada parede contava uma história de superação. Cada móvel carregava suor. Cada cômodo representava uma escolha. Nada ali havia sido herdado. Nada havia sido presente. Tudo tinha sido conquistado com as mãos, com a cabeça baixa, com dignidade. Pessoas me perguntam, às vezes, se não sinto saudade. A resposta é sim, mas a saudade é como o vento. Passa, esfria e ensina. O que eu não sinto mais é desejo de retorno. Porque entendi, tarde, mas entendi. Certas relações não são quebradas, são reveladas. E quando a verdade aparece, o luto vira libertação. Naquela noite fiz um jantar simples. Arroz, feijão, bife acebolado. Comi na varanda, sozinho. O céu estava limpo. Peguei uma manta, cobri as pernas e fiquei ali por horas. Sem TV, sem celular, sem notícias. Apenas eu e o som da cidade que seguia sem mim. Ou talvez agora, comigo. Inteiro nela. Antes de me deitar, escrevi mais uma linha no caderno. Rompi. E no rompimento me encontrei. Agora sei. Não é quem fica na mesa que me ama. É quem nunca tentou me tirar dela. A mansão continuou ali. Imóvel, silenciosa,
mas pulsando de dentro para fora. E eu também continuei, não como alguém que perdeu a guerra, mas como alguém que não aceitou lutar na arena errada. A vida seguiu, sem grandes reviravoltas, sem pedidos tardios de perdão, sem novas cenas armadas para a internet. E isso, no fundo, foi o maior presente. A ausência deles passou a ser mais leve que a presença forçada que tentaram impor. Aos poucos, a casa foi assumindo outra função. Deixou de ser trincheira para se tornar abrigo. Os corredores, antes silenciosos por proteção, começaram a ecoar sons diferentes. O tilintar de uma colher contra a xícara, o barulho da vassoura varrendo folhas secas na varanda, o assobio de uma música esquecida que voltava devagar enquanto eu podava as plantas do jardim. A casa não era mais símbolo de quem eu afastei, mas do que eu aceitei, que estar só não é castigo, é liberdade bem administrada. Recebi uma visita, meses depois. Um amigo antigo de marcenaria que vinha ao Rio para um congresso. Passou para tomar café, ficou impressionado com o que viu. Disse que eu devia mostrar a casa, abrir para visitação, dar palestras. Eu sorri. A ideia não era ruim. Mas aquilo que construí não nasceu para ostentação. Nasceu para silêncio, para redenção, para deixar claro para mim mesmo que eu sou capaz de erguer mais do que suportar. Comecei a andar mais pelo bairro, frequentar a padaria da esquina, conversar com o jornaleiro, elogiar a tapioca da dona Neide no largo. O mundo voltou a ter gente, mas não por carência, por escolha. Passei a conhecer os nomes das árvores do jardim, os horários em que os pássaros pousam na cerca, o cheiro exato da casa, quando o sol entra pela janela do escritório às 8h10 da manhã. Pequenos rituais que antes passavam despercebidos, agora eram parte da minha rotina de resistência emocional. A casa me devolveu o que a ausência deles quase tirou, o sentido da presença. Nunca mais ouvi de Marcelo, nem de Bruna, nem de Emily, se esse foi mesmo o nome dado à criança que usaram, como moeda de troca. Não fui atrás, nem por raiva, nem por orgulho, mas porque o tempo ensina que há coisas que, se voltarem, voltam doentes. E eu escolhi não adoecer de novo por laços que só existiam no papel de um registro civil. Às vezes me perguntam se me arrependo. A resposta é simples. Me arrependeria sim, se tivesse deixado entrarem, se tivesse permitido que tomassem posse da minha paz, como tentaram tomar posse do que construí. Mas o que fiz foi dizer não onde a maioria abaixa a cabeça. Fiz silêncio onde tantos gritam por amor que nunca vem. Fiz da minha casa um altar, não um depósito de mágoas. E ela retribuiu, me acolheu, me protegeu, me devolveu a clareza. Em uma manhã fria de agosto, recebi uma correspondência incomum. Um envelope sem remetente. Dentro, uma foto antiga. Marcelo com 7 anos, sorrindo, segurando uma miniatura de caminhão de madeira que fiz para ele no Natal. Nenhuma carta, nenhuma explicação. Apenas a foto. Um gesto tardio, talvez. Um resquício de consciência. Não chorei, nem sorri. Apenas olhei por alguns minutos e depois coloquei a imagem entre as páginas do caderno, não como recordação, mas como registro, de que sim, houve amor um dia, e de que ele foi real, mas não foi suficiente para sobreviver à ausência. Na página ao lado da foto escrevi: o amor existiu, mas foi abandonado, e quem abandona perde o direito de reclamar da porta fechada. Hoje a mansão é meu mundo. Recebo amigos novos. Ensino marcenaria para jovens que vêm de oficinas públicas. Empresto o jardim para sessões de fotos de casais que ainda acreditam em começos bonitos. Nunca cobrei. Só peço que não deixem lixo e não mintam sobre os sentimentos. A casa, como eu, já suportou mentiras demais. E quando a noite cai e as luzes da cidade se acendem como vagalumes em câmera lenta, eu sento na poltrona do escritório e olho pela janela. Às vezes tomo um vinho barato, às vezes só fecho os olhos. Mas em todas essas noites, o sentimento é o mesmo, não de vitória, mas de justiça. Construí tudo sem precisar de volta. Vivi tudo sem pedir aprovação. Fui julgado por quem nunca perguntou o que realmente aconteceu. Mas no fim, venci no único lugar que importa. Dentro de mim. A mansão, agora,
não é símbolo de solidão. É prova de que dignidade se reconstrói, de que silêncio não é fraqueza, de que velhice não é descarte. E quando me perguntam por que a casa é tão grande para alguém que mora sozinho, eu respondo sem hesitar, porque ela tem exatamente o espaço que me negaram. E hoje, ela é ocupada apenas por quem nunca tentou me tirar do meu próprio lugar.